Em Eclesiastes 7:8 fala que melhor é o fim das coisas do que o início. Em algumas traduções também fala que é melhor terminar algo do que começar. Embora para você terminar alguma coisa, você precisa começar. Você precisa dar o início. E nós vivemos em uma sociedade que existe uma grande dificuldade em terminar algo, em ir até o fim. Parece que as pessoas estão com medo do final, estão com medo do resultado, de onde aquilo vai as levar. E hoje eu quero te mostrar, através da Bíblia, algumas histórias que vão, de certa forma, ilustrar com brilhantismo como é importante chegar ao final, como é importante lutar até o fim, como é importante a conclusão, principalmente quando há promessa de Deus. No capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus prova Abraão. Deus dá uma direção para Abraão levar Isaac até o alto de um monte. E a direção de Deus é bem clara. Leve Isaac até o alto daquele monte e, chegando lá, o sacrifique. Isaac foi o filho mais esperado do Velho Testamento. Ele era a promessa de Deus cumprida na vida de Abraão, embora Abraão, antes disso, por não conseguir esperar e entender o tempo de Deus, tentou fazer ali do seu jeito e acabou tendo Ismael com a sua concubina Agar. E depois disso, Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão e cumpriu a promessa. Deu um filho para ele e para Sara, que já estavam com idade avançada. E Isaac nasceu para cumprir a promessa que Deus tinha falado com Abraão, que ele seria pai de multidões. Mas naquele momento tudo havia mudado. Abraão estava subindo até o Moriá e, chegando lá, ele falou com seus criados: fiquem aqui que eu e o menino vamos até mais adiante adorar a Deus e nós voltaremos juntos. Perceba que nessa palavra Abraão já demonstrava saber o que iria acontecer, embora ele estava indo cumprir o que Deus mandou. E chegando lá, Abraão amarrou Isaac, colocou as lenhas e iria sacrificar Isaac, como Deus havia mandado. Abraão foi chamado a atenção por um anjo que mostrou para ele que o cordeiro estava logo ali para ser sacrificado no lugar de Isaac. O mais interessante é que essa história é o final de uma vida de promessa que Abraão recebeu, porque mais para frente, logo, Abraão e Sara morrem e Isaac começa a vida da promessa que foi dada a Abraão. Abraão, ele, quando fala com seus criados que ele iria mais adiante, iria orar ao Senhor, mas voltaria com o menino, Abraão afirmou para os criados que ele sabia o Deus que ele servia, que aquela história não ia terminar daquele jeito, que Deus, ele não era homem para mentir, e que Deus, ele iria cumprir com a promessa dele. Agora observe essa outra história. Lá no capítulo 17 de 1 Reis, Elias, ele joga uma maldição sobre o rei Acabe. E ele fala que não vai chover naquela terra enquanto ele não falar para chover. Deus dá uma direção para ele ir se esconder em um ribeiro, o ribeiro de Querite. Só que tudo isso fazia parte de um plano divino de Deus. Mas para isso Elias teria que passar por algumas situações. E naquele ribeiro que Deus mandou Elias ir se esconder, Deus falou que ele poderia beber água à vontade do ribeiro e os corvos iriam trazer alimento, pão para ele se alimentar durante o tempo que ele ficou ali. Porém, Elias, ele ficou muito tranquilo e se acomodou, e Deus teve que secar o ribeiro porque Deus tinha uma promessa para Elias mais à frente. Elias tinha que cumprir a promessa de morar na casa de uma viúva, porque o filho daquela viúva mais para frente iria adoecer e iria morrer. E Elias iria, através do poder de Deus, clamar a Deus para que o menino ressuscitasse, e assim aconteceu. Repare que a história que começou lá no rei de Acabe, na maldição que Elias jogou naquele rei e naquela região. Ali começava o cumprimento de uma promessa que iria terminar na casa da viúva com o filho dela sendo ressuscitado. Melhor é o fim das coisas do que o início. E nós finalizamos essa trajetória aqui de histórias com a história do maior de todos, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio até a terra. Veio como carne para nos ensinar como se portar e como viver por aqui. E em momento nenhum Jesus, ele correu do seu destino, que era a morte, e morte com cruz. Observe nos livros da Bíblia que mostram o sofrimento que ele teve até o momento em que ele morreu. E mesmo assim, quando todos imaginavam que o final dele não tinha sido como esperado, ao terceiro dia ele mostra que melhor é o fim do que o começo. E aí eu te pergunto, como que foi o seu ano? Como que você chegou até aqui, no final do mês de dezembro? Como que foi a sua trajetória desde lá de janeiro? Quais foram as suas perdas?
Quais foram os desafios que você enfrentou que às vezes te deu medo dessa época do ano? Que você falava, meu Deus, eu não quero nem que chegue dezembro logo. A promessa de Deus para você é que no dia 31 de dezembro, às 23h59, que você olhe para trás e fale, Deus, não foi o ano que eu esperava. Não foi o ano que eu queria ter passado. Mas esse final está fazendo tudo valer a pena porque eu estou nos pés do Senhor. Chegou o momento de você fazer a coisa certa. Comemore com aquele que te deu vida, que te deu saúde, que deu saúde para sua família, que deu sustento para sua casa. Às vezes é isso que está faltando na sua vida para você entender de onde sai o seu verdadeiro sustento. E para que você saiba que o alimento que você precisa está mais próximo do que você imagina. Melhor é o fim das coisas do que o início. E que nesse fim de ano, a sua vida tenha o melhor momento desse ano de 2024 e que seu ano de 2025 seja próspero, de sucesso e de bênçãos, em nome de Jesus.